Olá, alunos, aqui é o professor Nilson. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ver aqui, qual é a condição de alinhamento de três pontos, ou seja, quando é que os três pontos estão alinhados ou quando é que três pontos são colineares. Também pode vir com essa nomenclatura. Você pode dizer que os pontos estão alinhados ou que eles são colineares. Vocês observem que é simples a condição para que eles sejam alinhados. A gente vai ver aqui com os exemplos, que já vai para os exercícios resolvidos, para ver como é que faz isso. Ele diz que três pontos, ponto A, x, A, y, A, ponto B, x, B, y, B, e ponto C, x, C, y, C, estão alinhados se e somente se esse determinante for igual a zero. Isso aqui é um determinante, não se preocupe, vocês vão ver aqui nos exemplos como é que faz para resolver eles. Observe que é só colocar xa, ya, xb, yb, xc, yc, que são as coordenadas dos pontos A, B e C. Essa nomenclatura aqui desse livro é até melhor, em vez de usar 1, 2 e 3, ela usa A para dizer que é do ponto A, B para dizer que são coordenadas do ponto B e C para dizer que são coordenadas do ponto C. Fica até mais simples, certo? Olha, exercícios resolvidos, já mostra bem aqui, nesse caso aqui, verificar se o ponto A 1, 2, B 3, 4 e C 4, 6 estão alinhados. Bom, só ressaltando de novo. Os pontos só vão estar alinhados se esse determinante der igual a zero, certo? Agora, quem é o determinante? Você tem os pontos A, B e C. Ponto 1, 2, então 1, 2. Ponto B, 3, 4, então aqui 3, 4. Ponto C, 4, 6, aqui é 4, 6. Observa que os dois primeiros elementos de cada linha são as coordenadas dos pontos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 6, 4, 6. E é só completar o determinante com 1. Estão vendo? Completou com 1. Isso tem que ser igual a zero. Claro que isso é só a condição. A resolução ele fez aqui. Observa que você repete a primeira e a segunda coluna aqui do lado. Estão vendo? O determinante é até aqui no tracinho, que é esse de cima. Aí repetiu a primeira coluna e a segunda coluna, certo? E aí você faz isso, multiplica nesse sentido. É 1 vezes 4 vezes 1, que dá 4, que é esse 4 aqui, Estão vendo? Na direção dele, 1 vezes 4 vezes 4 dá 4. 2 vezes 1 vezes 4, 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Positivo, quando é positivo, sinal mais. Aqui ele não colocou o sinal mais porque não é preciso. 1 vezes 3 vezes 6, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 6 é 18. Bem aqui o resultado, tá vendo? Aí terminou com esses 3 aqui na direção da diagonal principal, passa para outra diagonal. 1 vezes 4 vezes 4 dá 16. Mas observa que aqui, está menos 16, você vai pegar sempre com sinal contrário, os da outra diagonal. Os dessa diagonal é com o sinal do resultado, da outra diagonal é com o sinal contrário, é 1 vezes 4 vezes 4, dá 16, positivo, fica menos 16. 1 vezes 1 dá 1 vezes 6 é 6, fica menos 6. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6, positivo, fica menos 6. Com sinal contrário, quando é da segunda, na direção da diagonal secundária. Bom, se isso der zero, é porque eles estão alinhados. Observa que esses aqui vai dar menos 16, menos 6 dá menos 22, e menos 22 menos 6 dá menos 28, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Menos 16, 6 e 6, 12, aliás, bora fazer melhor, 6 e 6, 12, 12, 16, menos 28, tá certo, não é isso? Aqui, 4 e 8, 12, 12 mais 18, não é isso? 4 mais 8, 12, e 12 mais 18, 30. Então, isso aqui fica 30 menos 28, que dá o 2 que tem aqui,
não é isso? Deu igual a 2, que é diferente de 0. Como eles só estão alinhados se o determinante for 0, e aqui deu diferente de 0, ele conclui que os pontos A, B e C não estão alinhados, certo? Só vai estar alinhado se o resultado for 0. Olha o segundo exemplo. No segundo exemplo, determine M pertencente aos reais, sabendo que 2M, que é o ponto A, 4,1, que é o ponto B, e M-4, que é o ponto C, estão alinhados. Aqui ele já está dizendo que estão alinhados. Então, eu já posso garantir que vai dar 0. Então, ó, é claro que ele não fez as contas todas, ele já botou aqui, já colocou o resultado, mas isso aqui, ó, é feito do mesmo jeito ali. Isso que aparece aqui, ó, é o resultado de ele ter repetido a primeira e a segunda coluna e feito as contas. Você faz 2 vezes 1 dá 2, não é isso aí, ó. Depois M vezes 1, aí quando repetisse bem aqui, ó, embaixo ia ter um M, ó. M vezes 1 vezes M dá M ao quadrado, que é o que aparece aqui, e assim por diante. É porque o livro, como se diz, pulou umas etapas. Ele mostrou que vai dar esse resultado aqui, que é a equação de segundo grau, e os resultados seriam M igual a 6 ou M igual a menos 1. Certo? Então, para M igual a 6 e M igual a menos 1, o determinante vai dar 0 e os pontos estarão alinhados. Então, determine M na 3, pertencente aos reais, para que os pontos 3, 1, MM e 1M mais 1 sejam vértices de um triângulo. Observe que aqui ele não está dizendo que estão alinhados, está dizendo que é vértice de um triângulo. Ora, mas 3 pontos só tem 2 condições para eles. Ou eles estão alinhados ou não estão. Porque não tem outro. Ou vão estar alinhados ou não vão estar. Quando eles não estiverem alinhados, eles vão ser vértices de um triângulo. Se eu pegar esses 3 pontos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do lado, não estão alinhados. Então, eles vão ser vértices de um triângulo. Ok? Bom, então ele fez a mesma coisa. Ele aqui não fez tudo, entendeu? Mas ele quer que seja diferente de 0. Mas ele fez da mesma forma que foi feito aqui, ó. Repetiu a primeira e a segunda coluna, fez os cálculos, que chegou a essa equação do segundo grau aqui, que é a solução da M diferente de 2 e M diferente de menos 1. Esses seriam os valores que iriam zerar o determinante, o 2 e o menos 1. Então, tirando os valores que zeram, todos os outros não vão zerar e vão ser vértices de um triângulo, certo? O quarto exemplo, esse eu vou fazer, porque eu não fiz os outros, porque o vídeo fica muito extenso se fizer tudo. Mas esse aqui, embora o livro não faça, passa só para a solução, eu vou fazer devagarzinho para vocês verem. Ele quer determine o ponto C, sabendo que ele pertence ao eixo OY e está alinhado com o ponto A, 3, 2 e o ponto B, 5, 4. Então, observe que aqui no determinante ele botou o 3, 2, o 5, 4 e o ponto C ele diz que pertence ao eixo OY. Se pertence ao eixo Y, a coordenada de x é 0. O ponto C ele é do tipo 0 e um valor em y, que ele chamou de y, certo? Então, o fato de estar em cima de qualquer um dos eixos, uma das coordenadas é 0. Se está em cima do eixo y, a coordenada de x é 0. Se estiver em cima do eixo x, quem é 0 é a do y. Bom, então o ponto C é esse ponto aqui, ó, o ponto 0, y. Então, para fazer aqui separadamente, eu já peguei aqui uma folha. Vou fazer aqui, ó. Vou copiar aqui o da questão 4, que está aqui, ó. Questão 4, eu vou copiar aqui para a gente resolver calmamente, certo? 3, 2, que é as coordenadas do ponto A, 5, 4 do ponto B e 0y do ponto C. Completa com 1, esse 1 é da fórmula, sempre vai completar com 1. Aí para resolver, ó, deixa eu deixar esse de mão aqui, passar só para cá. Depois eu volto para o outro papel. Repete a primeira coluna, 3, 5, 0, e a segunda.
2, 4y. E aí, ó, faz que nem lá, começando aqui, ó. Primeiro na direção da diagonal principal, 3 vezes 4 vezes 1, que dá 12. Positivo, não precisa colocar o sinal. Aí 2 vezes 1 vezes 0, não precisa escrever porque vai dar 0. Se passar por 0, vai dar 0. Então não precisa, certo? Aí 1 vezes 5 vezes y, que dá 5y. Certo? Terminei as 3 na direção da diagonal principal, passo para outra direção. Aí esse agora é com o sinal contrário. 1 vezes 4 vezes 0 vai dar 0, então não precisa escrever, certo? Aí 3 vezes 1 vezes y dá 3y, positivo, não é? Então fica negativo, menos 3y. E 2 vezes 5 vezes 1 é 10, 2 vezes 5 10, 10 vezes 1 10, então fica menos 10. Então eu vou colocar o sinal aqui só para a gente terminar de fazer. O que você vai ter é menos 3y, menos 10, mais 12, mais 5y. Se eu quero que os pontos estejam alinhados, eu quero que isso seja igual a 0, certo? Se eu quero que os pontos estejam alinhados, então eu igualo a 0. Menos 3y mais 2y, ou menos 3y mais 5y, dá 2y, que seria 5 menos 3. E menos 10 mais 12, seria 12 menos 10, dá 12, dá 2. Então isso aqui, ó, esse com esse, dá 2y, esse com esse, dá 2. Então você tem que 2y mais 2 igual a 0. Passa o 2 para o outro lado, fica 2y igual a menos 2. E aí o 2 que está multiplicando passa dividindo, vai ficar menos 2 dividido por 2, e menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, y igual a menos 1. Então foi isso que o livro fez, ó. Ele já pulou essas etapas, não é isso? Só concluiu que o valor menos 1 para o y faz com que os pontos A, B e C sejam alinhados. Então, o ponto C é o ponto 0, que a gente já sabia, porque estava no eixo AY, menos 1, que é o valor de y. 0 menos 1. Certo? O exemplo 5 aqui, ó. No exemplo 5 tem: determine a intersecção dos eixos OX e OY com a reta que passa por A2 menos 1 e B menos 1, 2. Bom, ele colocou aqui uma representação gráfica, ó, certo? Os pontos são esses aqui, ó. Então, o que ele faz é resolver para esses 3 que ele conhece, já sabe quem é o A, o B, aí o ponto Q. Como ele está no eixo Y, a coordenada do X é 0, ele é um 0y. O ponto P, como ele está no eixo X, ó, ele vai ser x0. Observe, ó, os pontos nos eixos sempre tem a coordenada 0. Então é feito o cálculo para esse ponto, A e B e o ponto Q. E é feito o cálculo para A e B e o ponto P. Eu fiz aqui, ó. Certo? Ah, não, isso aqui é da questão 9 lá embaixo. Mas eu fiz aqui é da questão 8. Bom, essa é da questão 10. O que importa é que quando você faz isso, ó, ele pegou 2 menos 1, 2 menos 1, ponto A, menos 1, 2, ponto B, 2 menos 1, ponto A, menos 1, 2, ponto B, e o x0, que é o ponto P, para achar a coordenada x. Feitos os cálculos e resolvendo, acha que x igual a 1. Depois fez de novo, ó, 2 menos 1, que é o ponto A, menos 1, 2, que é o ponto B, e aí com o ponto Q, que é 0y. Aí faz aqueles cálculos, tem que colocar a primeira e a segunda coluna, não é isso? Repetir, fazendo os cálculos, ó, e acha que o y é 1. Mas, de qualquer forma, todos eles são feitos da mesma maneira. Você repete a primeira e a segunda coluna, faz as multiplicações primeiro na direção da diagonal principal, certo? Depois na direção da diagonal secundária, como foi feito aqui, ó. Faz primeiro na direção da diagonal principal, mantendo o sinal que der. Se der negativo, fica negativo. Se der positivo, fica positivo.
Depois você vai para a diagonal secundária, faz as multiplicações com o sinal contrário. Se der positivo, fica negativo. Se der negativo, fica positivo. Certo? E aí soma tudo. Se der zero, é porque os pontos estão alinhados, certo? Se na questão já disser que os pontos estão alinhados, então com certeza o valor do determinante já vai ser zero. Ok? Bom, para hoje era isso, que é para não se estender muito, certo? Vocês vão ter exercícios para fazerem, mas não serão os exercícios que estão aqui. São os exercícios que vai estar no formulário que vai ser enviado. Bons estudos e até a próxima.